buscando o crescimento espiritual. Então, deve ser uma busca empenhada na vida de cada um que se chama crente em Cristo Jesus. Eu quero logo dizer que buscar o crescimento espiritual é necessário. Entenderam a questão? Então, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não é só vir para o templo. Você precisa buscar o crescimento. Ele está ao teu alcance, mas você precisa alcançar. Você precisa dizer para si mesmo: eu não me contento com o que eu já sou diante de Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Essas são as pessoas que buscam o crescimento espiritual. E eu espero que esteja diante de pessoas assim nesta noite. Bom, embora seja algo necessário, como a gente falou, nem todos concebem essa ideia. Em todas as épocas, notamos que nem todas as pessoas vê a necessidade de crescimento espiritual. Veja o que as Escrituras falam a esse respeito em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. É uma leitura um pouquinho maior do que eu estou acostumado a trazer aqui para vocês numa única passagem, mas eu faço questão de que todos nós venhamos a dar atenção a esse texto em nome de Jesus. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo estava falando de quem aqui? Com certeza não era dos coríntios. A igreja de Coríntios era composta basicamente de gregos, mas existiam pessoas de muitas nacionalidades ali dentro. Uma das nacionalidades que existia com certeza eram os judeus. Tinham muitos judeus ali entre os irmãos que faziam a igreja de Corinto. Por que eu digo que tinha muitas nações? Porque Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade onde pessoas de nacionalidades diferentes vinham, firmavam morada lá para fazer comércio. Então era uma província muito forte, uma província romana muito forte, e tinha várias nacionalidades, e inclusive adoravam vários deuses, mas a igreja entrou com poder, de uma forma muito avassaladora, foi inclusive mudando os cenários, mudando as vidas, transformando o ambiente. A igreja, quando começou em Corinto, foi uma igreja forte e robusta, mas os coríntios em si, mesmo se transformando em pessoas espiritualmente elevadas, cometeram erros e dificuldades sérios, a ponto de que o apóstolo Paulo teve que lembrar aos coríntios aquilo que o povo que era de Deus, o povo primário de Deus, que era o povo de Israel, o erro que eles cometeram. Era isso que Paulo estava falando aqui nesses versículos que nós lemos. Os coríntios tinham bastante dificuldade de crescimento, e esse texto fala que o povo de Israel, mesmo tendo vivido o sobrenatural de Deus, não valorizavam o seu próprio crescimento. Então, não vai ter como você crescer intencionalmente se você não valorizar o crescimento. É algo pessoal, amém? Não é só você abrir os lábios e dizer, eu preciso crescer. Com os lábios só, não é suficiente para alcançar todo o entendimento. Vai precisar de muito mais. Amém? E esse muito mais a gente vai estar vendo aqui hoje. Meu desejo é que todos nós sejamos incentivados a promover o próprio crescimento espiritual como um verdadeiro anelo da vida, em nome de Jesus. Bom, como nós já vimos,
Paulo viu defeitos na igreja de Corinto que precisou de lembrar do erro dos israelitas, para que eles não cometessem os mesmos erros. O que é que isso nos ensina? Que o crescimento espiritual não pode depender apenas das experiências. Quem aqui já teve experiência com Deus? Levante a mão. Que maravilha, eu também já tive, e muitas. Cada uma mais espetacular que a outra. Tem tanta gente que está acreditando que a experiência é em si a forma de obter o crescimento espiritual, que para de focar em outras áreas. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a vossa atenção. As experiências são muito importantes, mas a gente não pode depender apenas delas para crescer espiritualmente. No texto lido, eu quero destacar 4 experiências do povo israelita, que foi citado por Paulo. No texto lido, 4 experiências do povo de Israel. A primeira delas, nossos pais estiveram sob a nuvem. Então é preciso a gente contextualizar. Que nuvem era essa? Todos nós estamos sob nuvens. Não é assim? Mas não é qualquer nuvem, não é uma nuvem, é a nuvem. Estavam sob a nuvem. Sobre é em cima. Eles estavam sob a nuvem. Eles estavam abaixo da nuvem. Que nuvem era essa? Aí a gente se reporta lá para o livro de Êxodo e a gente vê que uma nuvem acompanhava o povo de Israel durante todo o dia e fazia sombra, protegendo o povo do sol. No deserto escaldante, o povo foi protegido por Deus. Que experiência espetacular! Vocês concordam comigo? Foi algo realmente tremendo, maravilhoso. Essa nuvem acompanhar o povo pecador. Saiu do Egito, da escravidão, e foi acompanhado em Deus, em forma de nuvem. Os pais dos israelitas estiveram sob esta nuvem, tiveram essa experiência espetacular, mas não valorizaram o crescimento de Deus. Segunda experiência do povo de Israel, citado no texto, todos passaram pelo mar. Bom, observe que a palavra é passaram. Eles não foram dar uma nadadinha na praia. Praia, na verdade, é areia, né? Faixa de areia, né? Eles não foram dar um mergulho no mar e voltaram para o mesmo lugar. Eles passaram. Todos passaram pelo mar. Que experiência incrível, né? Passando ali a pés enxutos, o mar vermelho, parede de água do lado esquerdo, parede de água do lado direito, passando a pés enxutos. Já imaginou que experiência espetacular aquele povo teve? Que privilégio, que tremendo tal. E muitos deles viram aquilo e não continuaram acreditando em Deus. Negaram Deus na primeira dificuldade que encontraram lá na frente. Como é que pode um negócio como esse? Mas deixa eu continuar. A terceira experiência do povo de Israel no deserto, que foi aqui colocado por Paulo para os coríntios. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que manjar era esse, pastor? Era um pãozinho doce que caía do céu, que ninguém via quando caía, mas todo mundo quando acordava, saía fora do arraial, estava tudo branquinho. Iam lá e comiam desse manjar, guardava para um dia, quando era na sexta-feira, guardava para 2 dias, porque no sábado era proibido pegar o maná, o manjar, seja lá como está a tua tradução lá. E eles experimentaram disso em dia. Foi assim? 2 dias. 12 dias? 40 anos.
40 anos. Todo dia pão fresquinho ali, pão doce. 40 anos sustentados por Deus. E esse povo ainda negou o Senhor. Que incrível, né? Quarta e última experiência do povo de Israel lá no deserto, que foi aqui falada por Paulo aos Coríntios. E beberam da mesma fonte espiritual. Aí, fonte tem diversas indagações, mas aqui eles estavam falando da rocha que Moisés bateu e no pino do meio-dia, no pleno deserto, jorrou água fresca. Todos beberam daquela água. Todos consumiram aquela água. Todo aquele povo teve essas experiências tremendas. São experiências tremendas que Deus promoveu a eles. Mas infelizmente, o final do texto, no versículo 5 que a gente leu, diz: Deus não se agradou da maioria deles. Tem muita gente que vive atrás de experiência. Experiência, como se experiência fosse resolver o seu problema. E eu digo para você, é bom que tenham experiência, mas não dependam de experiência para o seu crescimento, porque Deus nos orientou que é através da Bíblia que a gente cresce. Quem crê? É através da palavra sagrada, das Escrituras. Ele deixou como manual para o nosso crescimento, para a nossa vida, para o estabelecimento da nossa vida, o nosso comportamento, o nosso relacionamento familiar, profissional, o nosso relacionamento como igreja, seja lá qual for a esfera da vida, a Bíblia nos ajuda e nos orienta a crescer e a se desenvolver com ela. As experiências com Deus são muito importantes, mas não podemos e nem devemos esperar crescer espiritualmente apenas dependendo de experiências, por mais significativas que sejam. Observa só o Deus que proveu todas as experiências para o povo, que fez milagres, prodígios, sustentou o povo por 40 anos, protegeu o povo de noite do sol, numa nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo, aquecia para que o povo não morresse de frio. 40 anos protegendo, 40 anos fazendo milagre. Mas o povo não entendeu que precisava crescer e se desenvolver. Números 14, versículo 11. Deus faz uma pergunta a Moisés em relação ao povo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? É uma pergunta de Deus séria. Cabe a nós refletirmos. Como está a tua busca por crescimento? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua vida no altar? Tu estás dependendo de experiência para ter alegria no Senhor? Como é que está a tua vida, o teu culto a Deus? Como é que está a tua dedicação? Como está a tua vida devocional? Como está verdadeiramente a tua busca diária por Deus? Como é que você tem se alimentado espiritualmente com a sua preocupação na vida espiritual? Ou você é como aqueles que querem que aconteça um milagre espiritual na vida do filho, mas você mesmo não vive, não se alimenta, não exige de si mesmo esse crescimento? Quero trazer à igreja não apenas a gente viver as experiências que elas são naturais do dia a dia daquele que serve a Deus, mas não depender delas. Precisamos forçar o nosso crescimento em Cristo Jesus. Quem crê? Que as experiências com Deus nos levem a ter maior intimidade com Ele. Mas o caminho para isso, para manter essa intimidade, não vai ser a experiência, vai ser o crescimento espiritual. E é isso que eu quero. Para crescer, tem que ter intimidade com Deus. Já vimos isso. Tem que ter um relacionamento com Deus. Crescer espiritualmente tem que ter um relacionamento com Deus. As experiências nos aproximam de Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Nos aproximam de Deus. Mas não garantem a intimidade. Não vai garantir a intimidade.
Vai garantir um momento, uma circunstância, uma alegria momentânea, não é algo que permanente, não garante essa intimidade. Deus as promove esperando em nossa reação. Deus promove experiências na nossa vida, esperando que eu e você reaja. Devemos reagir buscando ter intimidade com Deus. Experiências são passageiras, mas a intimidade é permanente, ou deve ser permanente para a glória, louvor e honra do Senhor. Veja o salmista. Vamos ler 2 versículos primeiramente, capítulo 27, versículos 4 e 8. O capítulo 27 é maravilhoso, é um texto tremendo, o versículo 4 diz assim, o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele buscava intimidade com Deus, sim ou não? Muito bem. Então, para crescer tem que ter intimidade com o papai. Tem que buscar. E ele via que essa intimidade estava relacionada ao templo daquela época. Hoje nós não estamos presos exclusivamente ao templo, mas é um bom exemplo aqui de que a união no templo também pode fazer muita diferença na nossa vida. Versículo 8, que é o segundo dessa mesma passagem, diz: ele mesmo salmista diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua... Tem que buscar a presença. Você não vai ter intimidade com Deus isoladamente. Você tem que buscar, você tem que provocar a presença de Deus na tua vida. E você não vai provocar somente com amuletos, como algumas pessoas usam de amuletos, né? Eu acredito que por fazer uma oração quando sair de casa vai estar com o Papai do Céu. Acredito muitas vezes que quando clama pelo nome de Jesus Cristo está com Deus, tem intimidade com o Papai do Céu. Não, Deus não quer te visitar. Deus ele quer morar em você. Quem crê nisso? É moradia que ele quer algo especial, ele quer intimidade, ele quer envolvimento, ele quer realmente participar da tua vida, é isso que ele quer. Então ele não quer uma visita, ele não quer que você se prenda a amuletos da vida, como as pessoas acham que imagens vão representar o próprio Deus. Não tem como isso. Não há possibilidade, a menor possibilidade. Nós devemos buscar a presença do Senhor. Ele é invisível, ele é inaudível, a gente não sente o cheiro dele, nem o gosto, mas aquele que busca a Deus de todo o coração o encontra. Aleluia! Muitas vezes nós não atentamos para isso. Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Daqui a pouco eu vou estar lembrando de novo desse texto. Mas o próprio Deus está dizendo que vai ser achado, se você buscar de todo o coração. Observem como o salmista, no texto que a gente leu, aqui, não do Jeremias, buscava a intimidade com Deus. O quanto ele estava disposto a ter a presença de Deus em sua vida. Essa disposição, ela não deve ficar isolada na vida do salmista. Ela deve ser o anelo da minha e da tua vida. Deve fazer parte do nosso dia a dia, deve fazer parte dos nossos... de 24 horas do nosso dia. Incessantemente devemos buscar a presença de papai. Não devemos relaxar nenhum instante. Buscar a presença de Deus é muito importante para o nosso crescimento. Observe que o salmista não continua aí. No Salmo 42, versículos 1 e 2, o mesmo salmista diz: como a corça, ou melhor, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Observa aqui,
Que anelo tremendo pela presença de Deus tinha o salmista. Isso sim é buscar intimidade. Não é uma visita a Papai do Céu. É algo que fazia parte do interior dele. É algo não externo, era algo interno. A alma dele tinha sede de Deus, anelava pela presença de Deus. É esse tipo de intimidade que a gente precisa ter com o Senhor. Como você tem tido prazer de se encontrar com Deus? Não responda para mim, responda para si mesmo. Você tem tido prazer de cultuar ao Senhor? Você tem tido prazer de se debruçar diante do Papai do Céu e dizer: fala, Senhor, fala comigo, fala para o meu coração, não me deixa, Senhor, do jeito que eu estou, eu quero sentir a Tua presença. Quando o culto que você prestou a Deus, você sentiu que tocou o coração de Deus? Quando que isso tem ocorrido na minha e na sua vida? Será que isso tem sido algo comum? Ou tem sido algo muito difícil? A grande maioria de nós, muitas vezes se arrepia. Tem um hino, se arrepia, tem uma palavra, se arrepia. Muitas pessoas estão acreditando que se arrepiar é o motivo da gente ter a certeza de que Deus está presente no negócio. Não é, gente. Não é. A palavra é parecida com se arrepiar, mas não é se arrepiar. A gente vai sentir a presença de Deus quando a gente se arrepender de fato. Não é se arrepiar, é se arrepender. Tem muita gente arrepiada, tem pouca gente arrependida. Precisamos ser uma igreja que se arrepende. Por quê, pastor? Porque nenhum de nós é perfeito. Todos pecamos, todos precisamos melhorar na nossa vida. Nós queríamos fazer o melhor muitas vezes para a nossa própria casa e terminamos fazendo aquilo que não convém. Errar é como quem vai ali e volta. Muitas vezes quando falamos de arrependimento, as pessoas dizem: eu não tenho do que me arrepender. Tem sim. Todos nós somos pecadores e precisamos viver o arrependimento. E enquanto a gente não entender, não conceber na nossa mente arrependimento de fato, a gente ainda não teve um contato direto com Deus. Porque todo contato direto com Deus vai revelar a perfeição de Deus e a nossa imperfeição. Automaticamente vai nos levar a mudar, a transformar a nossa atitude, a buscar algo mais especial para nós. E quando a gente lê a palavra que diz que a gente pecou, que a gente está destituído da graça de Deus, mas que pela misericórdia Cristo padeceu em nosso lugar, e todo aquele que nele crê tem a oportunidade de não perecer, porque há perdão pela cruz do Calvário. Mas o que é necessário, pastor? Se arrepender. Amém? Aí quando a gente lê na Bíblia, eu posso me arrepender, eu posso ser uma nova criatura, eu sou um pecador, mas posso ser lavado e regenerado pelo sangue de Jesus. Quando há arrependimento é real, é porque houve uma intimidade real com Deus. O salmista teve experiência com Deus, mas ele não ficou apenas com a experiência. Ele buscou a presença de Deus.
e isso com todas as suas forças. Quando eu leio essas passagens, eu vejo um empenho, uma disposição que está acima do comum, acima do normal. Esse homem, ele não era chamado à toa pelo próprio Deus, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele viveu isso de fato para a glória do Senhor. Devemos viver o Evangelho em profundidade para a glória de Cristo Jesus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Isso vai promover o teu crescimento. Porque quanto mais contato você tiver com Deus, mais de Deus vai ter na tua vida. Quanto mais você mergulhar em Deus, mais vai ter o agir de Deus em você. Não tenha medo de nada, mergulhe pela fé, acredite que Deus está te chamando para algo muito especial na tua vida. Eu quero também mostrar para vocês que existe um processo de crescimento espiritual que precisa ser entendido, compreendido. Intimidade com Deus é o ponto-chave para crescer espiritualmente, a gente já viu isso. Tem que ter intimidade com Deus para crescer espiritualmente. Mas é bom entender o processo que envolve esse crescimento espiritual. Observe, para crescer espiritualmente é necessário, no mínimo, duas coisas. Duas passagens. Eu vou dar duas passagens e a gente vai tirar umas verdades aí dentro. Primeira passagem, Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. E a segunda passagem está lá em 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ver logo Tiago, não é isso? Tiago, capítulo 1, 21 e 22. Como é que diz aí? Vocês podem ler para mim? Segura essa passagem aí, não passa para a próxima ainda não. Segura aí um pouquinho, em nome de Jesus. Eu vou fazer duas afirmações baseadas nesse texto. Amém? A primeira delas é: se despojar de toda impureza e se livrar do acúmulo de maldade. A primeira parecem duas, né? Mas quem não tem impureza não vai ter maldade. Concorda comigo? Estão ligadas. Então vou repetir. Para você crescer espiritualmente, o processo de crescimento requer que você venha se despojar de toda a impureza e se livrar de todo o acúmulo de maldade. Sem se livrar, sem se despojar de impureza, sem se livrar de maldade, não vai ter intimidade com Deus. Concordam comigo? Sim ou não? Só com pureza, com santidade, querido. À medida em que a gente vai se livrando da nossa impureza, que aí tem a ver com a questão do coração, de pensamento, uma mente pura, um coração puro, na medida em que a gente vai se aproximando de Deus, se achegando a Deus, a nossa mentalidade vai sendo purificada pela palavra. Amém? Que é a segunda afirmação, que ele diz aí: com mansidão acolhei a palavra. Não está aí dizendo? É para acolher a palavra com mansidão. E termina dizendo que essa palavra deve ser acolhida e deve também ser praticada. Não tem como a gente crescer espiritualmente, passar pelo processo de crescimento sem a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. Aí os termos que ele está usando é o seguinte: acolher. Acolher, vamos para o significado do dicionário. Acolher algo seria receber esse algo e guardar. Aí vocês estão se lembrando do Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Não é assim? Então isso seria acolher. A gente recebe de papai e acolhe essa palavra. Uma palavra, uma vez acolhida, guardada, ela passa a fazer parte do nosso ser. Ela está aqui, viva, eficaz. Lembram de Hebreus 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela, quando é acolhida, quando ela é recebida e guardada, ela começa a fazer parte da nossa vida. Então, quando nós vamos tomar uma decisão, a palavra que está viva em nós, ela começa a participar da nossa vida, nos ajudar nas decisões que vai nos levar a um crescimento espiritual. Daí a questão de, depois de acolher a palavra, nós precisamos agora praticar a palavra para a glória do Senhor. Muito feliz essa passagem de Paulo para as nossas vidas. Acolhei a palavra com mansidão e pratique essa palavra também com mansidão. Praticando a palavra. Agora eu pergunto, você responde para si mesmo. Você tem acolhido a palavra que você tem recebido de Deus? Você tem verdadeiramente guardado no teu coração a palavra de papai, ou você é aquele que só guarda promessa? Dei tempo suficiente para pensar, não dei? Porque tem muita gente que só quer guardar promessa. Palavra de Deus, promessa é bom, não é bom? Mas a palavra de Deus, tudo é bom. Porque é de Deus para melhorar a nossa vida. Quem crê nisso? Então não guarda só promessa não, filho. Outro dia eu achei muito engraçado. Eu fui novo no seminário. Aí o pastor foi dar aula sobre os evangelhos. Sobre os evangelhos. Esqueci o nome do pastor, já é velhinho. Ele não era brasileiro não. Então ele falava o português com muita dificuldade. Embora muitos anos aqui, mesmo assim a gente se esforçava muito para ouvir. Mas foi algo que chamou a atenção, aquilo que ele ensinou sobre a questão de guardar a palavra. Ele disse, o Evangelho está aí, conta a história de Jesus Cristo em 4 versões. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo o Evangelho é importante. Tudo aqui é importante. Nada aqui é de se jogar fora. Aí todo mundo concordou, né? Todo mundo concordou. Aí ele fez uma pergunta. Ele abriu lá no versículo, infelizmente eu não sei qual era o versículo, mas era um daqueles versículos que bate. Não tem promessa. Só tem... Eu sei que era um versículo lá do Sermão do Monte. Era uma lapada. Aí ele fez a segunda pergunta. Lê aí, fulano. Aí fulano foi e leu o versículo. Eu queria me lembrar do versículo. Aí ele perguntou depois, fulano leu. Todo mundo viu? Ouviu. Quem aqui tem esse versículo grifado na sua Bíblia? Aí todo mundo olhou para o outro. Ninguém levantou a mão, ninguém disse eu, tal. Aí ele disse, mas essa palavra é tão boa como qualquer uma outra dentro do Evangelho, dentro da Bíblia Sagrada. Aí todo mundo ficou já assim. Ele disse, irmãos, observem, tem pessoas que ficam selecionando versículos, não para os decorar e eles fazer parte de suas vidas, mas somente porque neles contém uma promessa. E aí vira o 5º Evangelho. O Evangelho conforme o entendimento de fulano. É o Evangelho das promessas. O camarada sai riscando, ninguém grifa uma palavra de afronta, de confronto, aonde o pecado está sendo denunciado. Mas essa palavra é tão importante para mim e para você, como qualquer outra passagem na Bíblia, porque tudo que de Deus vem é bênção para a nossa vida. Crê tu nisso, em nome de Jesus. Deixa eu continuar aqui.
me ajude. Isso. Hoje eu esqueci o tablet. Caso eu estou vendo numa telinha pequenininha com dificuldade de visão. Misericórdia. Vocês oram pelo pastor de vocês. Só a misericórdia do papai. Eu disse que o primeiro texto era Tiago, capítulo 1, 21 e 22. O segundo texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. A gente vai ler e depois a gente vai frisar também uma verdade. Né? Observe que o texto é parecido com o texto anterior que a gente viu de Tiago. Tem inclusive alguns verbos que são bem parecidos. Bem parecidos, não, são os mesmos, né? Despojando-vos, portanto, de todo o quê? Maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse texto praticamente maximiza o texto anterior que a gente viu, de Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22, que fala também de despojo, né? Da impureza e do acúmulo de maldade, que fala sobre a questão da palavra, do valor da palavra para todos nós. Esse texto aqui, ele diz, além de se livrar da maldade, ele cita que a gente também deve deixar o dolo, que é o engano, fora, deve deixar as hipocrisias fora, deve abandonar as invejas e deve se livrar de toda a sorte de maledicências. Está claro o texto, não está? Faz parte do processo de crescimento espiritual. Você se livrar dessas coisas. Sem se livrar disso, não tem crescimento espiritual. A gente vai estar se enganando. Não se engane, em nome de Jesus. E, além disso, tem uma outra verdade que eu quero trazer nesse texto, para promover o processo de crescimento espiritual na sua vida. Tem que desejar com ardor o genuíno leite espiritual. Que leite é esse? Estou ouvindo os microfones. Que leite é esse? Alguns tiveram coragem. Deixa eu perguntar a terceira vez. Que leite genuíno é esse? Isso é a palavra. Muito bem. Tem que desejar com ardor, tem que queimar no coração o desejo pelo entendimento da palavra, tem que fazer parte da nossa vida de uma forma mais profunda. A gente vai se dedicar, a gente vai se debruçar na palavra, porque ela é valorizada por Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém? Quantos de nós tem ardido o nosso coração por desejar ler a palavra de Deus ou receber a palavra de Deus? Será que isso que Pedro viveu de uma forma tão intensa, será que tem sido a nossa realidade? Se não tem sido, então o nosso crescimento não está sendo do mesmo jeito, não tem a velocidade necessária. Mas se você quiser intencionalmente crescer, se esforce. Faça o seu coração arder. Se você ainda não ama a palavra de Deus, comece a amar a palavra de Deus. Ela é a fonte para a vida eterna. Ela é aquilo que Deus deixou para nos relacionarmos com Ele. É através da palavra que temos uma relação direta com Deus. Até a fé que a gente tem vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Então precisamos não somente ser ouvintes da palavra, mas desejar essa palavra ardentemente, como uma criança que fica lá apavorada porque chegou, já passou 3 horas que mamou, está com vontade de se alimentar, e ele abre o berreiro e chora. Deve ser eu e você quanto à palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Nossa parte não é esperar uma experiência. Segundo o texto que nós vimos, a nossa parte é promover uma experiência de crescimento. Amém? Promover agora. A gente não vai mais esperar, a gente vai promover essa esperança.
mudar atitudes, refrear pensamentos ruins, viver santidade, negar o pecado. Tudo isso só temos força se a palavra de Deus estiver viva dentro de nós. Senão, até moralmente a gente consegue resistir por um pouco de tempo, mas logo a gente vai ceder. Mas quando a palavra está viva dentro de mim e de você, o inimigo não tem força. Você crê nisso? Por último, e não menos importante, eu quero dizer que existe um crescimento espiritual que agrada a Deus. Crescer espiritualmente é viver para agradar a Deus. Alerto para o fato de não seguir a forma de agradar a Deus adotada pelo mundo relativista, onde qualquer coisa serve. Antes, viver de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Tem duas passagens grandes aqui, eu quero compartilhar com vocês. Deuteronômio 6,5, texto famoso usado pelo Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu. Vamos fazer uma coisa. Só os homens agora, só quero vozes masculinas. Tem uma aqui, né? Tem uma aqui? Sim, né? Só voz masculina. Muito bem, mulheres. Agora, daqui a pouco chega a vez de vocês. Quero ver se vocês vão fazer bonito também, viu? Que coisa linda esses homens. Olha, que maravilha. Que maravilha. Amar a Deus de fato, não de palavra, de boca. Amar de fato, conforme esse versículo diz, é crescer. Amém? É crescer espiritualmente. Quem tem um relacionamento desse com Deus, ele já cresceu para a glória do Senhor. Nosso amor por Deus, ele está dizendo, segundo esse texto, não pode ser dividido. Tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a alma, tem que ser de toda força. Tudo. Não tem nada dividido ali, tem que ser por completo. Esse é o crescimento que Deus quer na nossa vida. Quando o nosso amor por Ele for dessa forma, então nós estamos crescidos espiritualmente. Mas é difícil de encontrar isso. Bom, segunda passagem, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Uma passagem grande. Né? Eu vou pedir a ajuda das mulheres no último versículo, pode ser? Amém? Eu vou ler os 3 primeiros, tá certo? Só não sei onde é que acaba. Aqui complica assim, tá? Porque essas coisas, papapá. Bom, vamos lá. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Como é que diz agora, senhoras? Olha aí que coisa maravilhosa. Vocês viram a sequência que ele disse? Que a gente tem que diligentemente associar fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, perseverança já foi, amor. Fraternidade e amor são coisas sinônimas, né? Mas tudo bem. Fraternidade está mais para o lado de ação social. Amor de fato, viver o amor de fato, mas está aí, associando. Quando a gente consegue associar tudo isso na nossa vida, e conforme leu as mulheres,
isso em vós existindo e aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. O que é que isso quer dizer, pastor? Que a gente deve ter diligência, atenção no nosso crescimento. Não podemos ser negligentes para com ele. Temos que dar toda a atenção no nosso crescimento pessoal diante de Deus. O nosso crescimento espiritual, ele precisa ser real para a glória do Senhor. Não é uma utopia, não é uma ideia, é algo real para a glória de Cristo Jesus. Mas, quando ele existir, essas atitudes na nossa vida existir e aumentar, a gente não será inativo nem frutuoso. Ou seja, o crescimento vai fazer com que você seja ativo e com que você dê frutos para Jesus. Atividade a gente tem muito aqui. Eu venho elogiando essa igreja há muito tempo. Para falar a verdade, eu às vezes até digo, tem atividade demais. Ativos nós somos. Mas a segunda pergunta eu faço questão de fazer para incomodar um pouquinho o nosso coração. Para começar o ardor aqui dentro. Você tem dado frutos para o Senhor Jesus? Quantas pessoas você levou para Deus? Aonde estão essas pessoas hoje? Você acompanhou o crescimento dessas pessoas? Você pegou na mão delas? Ajudou elas a crescer? A se desenvolver? Você tem frutificado para Deus? Uma árvore só é adulta quando ela dá o quê? Fruto. Na Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Eu quero que você saia daqui preocupado em frutificar para Jesus. Você foi plantado no reino de Deus para frutificar para a glória do Senhor. Mas não é para frutificar em sua vida particular e egoísta, não. Essas qualidades são naturais. Você precisa ter elas. É frutificar para o bem do mundo. Fazer algo de Deus, que reflita Deus na sua vida, para que o mundo não apodreça. Para que o mundo tenha oportunidade. Não é só eu me salvar particularmente, mas eu promover a salvação para aqueles que estão ao meu redor, ao meu alcance. Como eu posso fazer isso, pastor? Sendo exemplo aonde eu pisar. Não me deixando levar por nada. Vivendo o evangelho de fato. Não me deixando enraivecer. Não me deixando exasperar. Não deixando que o inimigo tome conta, porque eu não quero somente ser ativo na igreja. Eu quero dar frutos. E eu devo ser igreja em todo lugar que pisar a planta do meu pé. Da mesma forma é você. Você não só é igreja aqui no templo, em casa, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, no futebol. Você é a igreja de Jesus. Lembre-se disso quando você estiver assistindo esses jogos aí que vai aparecer agora todo dia. Já chegou gente para mim dizendo, pastor, não vai dar poucos irmãos na igreja não por causa da abertura da Copa. Se deixar a igreja por causa da abertura da Copa, não cresceu. Não cresceu. Vai vir jogo de Brasil e vocês vão me ver aqui do mesmo jeito. Não vou mudar horário não, viu? A não ser que chegue numa final. Mas eu acho que vai ser durante a tarde, né? Pelo que eu vi, vai ser durante a tarde. Talvez não seja necessidade. Então eu estou falando e vão.
Vocês já me conhecem, eu não me meto em política, não me meto em nada desse mundo, também não me meto em questão de futebol, não. Nada pode interferir a adoração da igreja. A igreja tem que estar de portas abertas e adorando. Você não se deixe levar por nada, não. Você foi chamado não para assistir jogo de futebol. Você foi chamado para ser bênção nas mãos do Senhor. Para crescer espiritualmente. Então nós vimos, o crescimento espiritual não pode depender apenas de experiência. Para crescer espiritualmente você tem que ter intimidade com Deus, entendendo o processo de crescimento espiritual e o crescimento espiritual que agrada a Deus. Baseado no texto de 1 Coríntios 10, do 1 ao 5, nós falamos isso. O crescimento espiritual promove outros crescimentos na nossa vida, por conta de alcançar a intimidade com Deus. Os relacionamentos se tornam saudáveis. O amor pela família aumenta e se aperfeiçoa com o nosso crescimento espiritual. O comportamento pessoal melhora. Se a gente crescer espiritualmente, o comportamento pessoal melhora. A perspectiva de futuro se estabiliza e se torna otimista. Se você crescer espiritualmente, você vai ter uma visão de futuro melhor. E menos pessimista, não vai depender de governo, não vai depender de salário, você sabe que a tua vida está debaixo da potente mão de Deus. Quem crê nisso? Vamos crescer espiritualmente para a glória do Senhor. Crescemos aqui, busquemos o crescimento espiritual em nome de Jesus. Vou convidar o grupo, eles vão louvar um hino especial. Enquanto eles louvam, eu quero que os irmãos que já estão afadigados, cansados, abatidos, de tanto ouvir a palavra a respeito do crescimento espiritual necessário, já estão aí dizendo: Senhor, quando é que eu vou me levantar um pouquinho dessa cadeira, desse banco? Já estou incomodado aqui. Então agora a gente vai ajudar você. Você vai se levantar e vai prestar adoração ao Senhor através do louvor. A adoração através do louvor para a glória de Cristo Jesus. E vocês vão ver no hino que tem que se despojar, que tem que se anular, que tem que anelar a presença de Deus na sua vida, buscar a Deus de todo o coração, levar a sério a sua palavra. Só assim nós alcançaremos o crescimento espiritual. Entramos no processo que deve se iniciar e nunca mais deve parar na nossa vida. Amém? Crescer hoje e crescer para sempre. Em nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Aqueles que puderem e souberem o hino, eu quero que vocês ajudem os nossos irmãos no louvor, em nome de Jesus. Te amar pra sempre, meu Senhor. Vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Se andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, eu não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar
gente entrega pra valer. Ter a vida nova é ver a chama acender e cada dia mais saber que é tempo de crescer. A gente quer orar nesse instante. Quero agradecer a Papai do Céu. Hoje o grupo está com duas situações distintas. Quero orar pelo grupo também. Finalmente o grupo de louvor da nossa igreja saiu do anonimato. Agora não é mais grupo de louvor. É grupo de louvor adoração. Amém? Tem um nome. Saiu do anonimato para a glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E hoje, que seria o dia D, Joab e Mael estão enfermos, não puderam estar aqui. E a gente sente muita falta deles. Mas agradeço a Papai do Céu pela vida dos amados que estão aqui conosco hoje, inaugurando esse nome e prestando um culto onde diz que é tempo de crescer, com um hino como esse. Que Deus abençoe vocês grandemente nessa empreitada de vocês, nesse ministério. Espero que essa igreja ajude muito vocês e que vocês também sejam ajudados por essa igreja no nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, você que ouviu a palavra, que a palavra eu creio que ela confrontou cada um de nós com a nossa forma de ver. Talvez a palavra foi de encontro à nossa zona de conforto, ao nosso desejo de ficar quietinho, de apenas chegar e sentar na igreja, prestar o nosso culto e ir embora. A palavra de Deus hoje quis dizer para mim e para você que você foi chamado para ser ativo e para dar frutos para a glória do Senhor. A palavra de Deus hoje nos desafiou para que nós verdadeiramente crescêssemos e nos desenvolvêssemos na palavra, não ficássemos estagnados, não ficássemos diante dessa sociedade corrompida como se fôssemos mais um entre eles. Não, Deus nos chamou para ser sal da terra. Deus nos chamou para ser luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Sei que essa palavra também incomodou a cada um de nós quando Papai do Céu nos perguntou dizendo: até que ponto a gente tem dado fruto ao Senhor? Você já apresentou algum fruto ao Senhor? É claro que isso bateu de frente conosco. Como quem diz, como é que eu vou frutificar de uma coisa que eu ainda não entendi, não cresci, não desenvolvi? Mas essa palavra hoje foi para dizer para você que é necessário você crescer. Se debruce na palavra, pergunte, não fique na dúvida, faça as suas perguntas. Tenho certeza que nós aqui não temos todas as respostas, mas Deus tem. E o Deus que tem todas as respostas, Ele vai atender cada um dos nossos questionamentos, porque Ele nos ama e Ele quer nos ver crescer. É tempo de crescer, em nome de Jesus. Quero que você, ao sair daqui hoje, você saia dizendo: eu fui abençoado hoje com a palavra. Eu fui abençoado no sentido daquilo que Deus quer de mim, da minha vida, da minha entrega. Essa foi a bênção que eu recebi do Senhor hoje. Mas diz que Deus é bom, e é bom sempre, em todo o tempo, não é assim? Quem já está satisfeito com a bênção que teve até agora, levante a mão.
Quem quer mais? Que maravilha! Vamos orar, vamos agradecer? Quero que você saia daqui com responsabilidade, com compromisso de frutificar. Com responsabilidade e compromisso de ser ativo, em nome de Jesus. Procure, que Deus tem coisas para você realizar, em nome de Jesus. Querido e amado Pai, louvamos o Teu nome, te engrandecemos e te exaltamos, a Deus, por esse momento em que a Tua igreja se reuniu, a Deus, para prestar culto ao Senhor. Toma-nos em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, opera de acordo com o Teu querer. Arranca do nosso peito, ó Deus, todo desânimo. Arranca do nosso peito, ó Pai, toda tristeza, todo pessimismo. Pai querido, que nós sejamos cheios de fé agora para a glória do Teu nome. Eu peço que a Tua igreja, Senhor, peço pela Tua igreja, Pai, que os Teus filhos, ó Deus, sejam agora repletos de fé para a glória do Senhor. Que eles, Pai de amor, vejam que aquilo que o Senhor pregou para a igreja no passado ainda é aquilo que o Senhor quer para a igreja hoje. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a sermos a igreja hoje, a igreja que o Senhor sempre quis. Não para imitar a igreja do passado, mas para agradar o Teu coração, Senhor. Para tocar o Senhor, para Te prestar culto com a vida, com as atitudes. Pai, nos ajuda a sermos adoradores de verdade. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos de verdade. Nos ajuda, Senhor, a entregarmos tudo de nós. Porque o Senhor não quer somente parte de nós. O Senhor quer tudo em nossa vida. Toma, meu Pai, o Teu filho, Senhor, que está agora orando comigo, reconhecendo a Deus que poderia já ter crescido mais e que algo em sua vida o impediu de crescer. Pai querido, que ele agora, Senhor, seja grandemente tocado pelo Teu Espírito Santo. Que ele agora seja consolado por Ti de uma forma muito especial. Que ele, Pai de amor, receba do Senhor a palavra, onde diz que o pecado do passado já foi perdoado, mediante o arrependimento. E que agora o Senhor quer fazer de nós vasos novos para a glória do Teu nome. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Abençoa cada vida de uma forma muito especial. Abençoa cada lar aqui representado. Senhor, cura as enfermidades. Obrigado, Pai de amor, pela vida da Cirleide, que está aqui no meio de nós. Obrigado, Pai querido, pela vida da Nelma, que também esteve com dificuldade, fez cirurgia, não está aqui hoje, mas a Nelma está bem em casa, para a glória do Teu nome. E nós Te agradecemos, porque o Senhor mais uma vez ouviu a nossa oração. Obrigado, meu Deus, pela vida dos Teus filhos, muitos deles, ó Deus, estão enfermos, mas a gente crê que o Senhor vai agir com poder e grande glória, e na semana que vem estaremos todos reunidos aqui. Pai, abençoa a Mira e a Mariluce, Senhor. Abençoa grandemente a irmã Luzia, Pai querido. Toma a Tua filha em Tuas mãos de uma forma poderosa. Sim, meu Deus, de uma forma especial por aqueles que estão passando por sérias dificuldades. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Sara da enfermidade física, da enfermidade psicológica, mas também, Senhor, nos sara da enfermidade espiritual. Precisamos, ó Deus, aprender a perdoar e a amar. Precisamos aprender a viver fraternalmente. Precisamos aprender, ó Deus, a vencer o egoísmo, a vaidade. Precisamos, ó Deus, viver o Evangelho, assim como o Senhor viveu aqui na face da terra. Somos Teus seguidores, Jesus. Nos abençoa, meu Deus, com a Tua palavra e nos encoraja com ela, para que assim, ó Deus, a gente venha reagir e verdadeiramente ser um servo segundo o Teu coração. Obrigado, Pai de amor. Despede os Teus filhos debaixo da Tua graça para os seus lares. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.